Olá, eu sou Henrique Modolo, engenheiro técnico da Motor Service, e neste módulo da nossa websérie sobre recondicionamento de motores, vamos falar sobre a montagem e instalação dos pistões. A segurança operacional e a durabilidade de um motor recondicionado dependem de uma instalação correta dos pistões. Os pistões da Kolben Schmidt KS são comercializados pela nossa divisão Motor Service, divisão responsável pela comercialização dos produtos Kolben Schmidt KS, Pierburg e BF no mercado de reposição. Os pistões são comercializados em nossa embalagem azul, com o logo em branco e a etiqueta, que consta as informações sobre o código de comercialização, o diâmetro do cilindro, a medida de instalação, a aplicação e o código QR, que fornece um caminho para validar a autenticidade do produto comercializado pela Motor Service. Devido às suas condições de operações, os pistões estão sujeitos a tensões térmicas e mecânicas extremamente altas. Com a evolução das normas de emissão, novas tecnologias são desenvolvidas como novas ligas e materiais de fundição, tratamentos superficiais e características dimensionais. Os pistões podem ser desenvolvidos em alumínio, que se destacam pela sua alta capacidade de carga mecânica e características perfeitas de condutividade térmica. Os pistões articulados possuem a parte superior em aço e a saia em alumínio, o que significa que são mais resistentes a altas pressões e temperaturas. Os pistões forjados em aço são mais resistentes às altas pressões de combustão em temperaturas máximas. Antes da instalação, certifique-se que os pistões novos adquiridos possuem as mesmas características construtivas e dimensionais do pistão usado retirado do motor. Entre as características dimensionais, as mais importantes a serem verificadas são perfil e característica construtiva da câmara de combustão, diâmetro e profundidade da câmara de combustão, a altura de compressão do pistão, que é a medida do centro do furo do pino até o topo do pistão, e o diâmetro nominal do pistão. Para identificar o diâmetro nominal do pistão, deve-se medir somente no ponto inferior da saia, que corresponde à medida informada no topo do pistão. Para os pistões que possuem tratamento superficial na saia com uma janela de medição, deve-se medir o diâmetro da saia apenas dentro das janelas, pois é este o diâmetro que estará indicado no topo do pistão. Cuidado com a utilização de um micrômetro com ponta reta. Deve-se utilizar um micrômetro com ponta esférica para uma maior precisão na medição. Todos os pistões Kolben Schmidt KS, em seu topo, é indicado o diâmetro, a folga de montagem e o sentido de montagem. O diâmetro do cilindro resulta da soma do diâmetro do pistão e a folga de montagem indicados no topo. Lembre-se, a folga de montagem deve ser seguida conforme indicação do fabricante. Após a verificação do pistão, deve-se realizar a montagem do conjunto biela, pino de pistão e as travas do pino de pistão, quando aplicadas. Insira o pino de pistão lubrificado com cuidado nos respectivos furos de pino do pistão e olhar da biela. Para inserir as travas do pino, deve-se usar um alicate especial, independente do design da trava. Não utilize travas usadas e evite apertar em demasia. Isto poderá causar deformações permanentes. Uma dica importante para os pistões que utilizam pinos de pistão do tipo oscilante, ou seja, sem travas. A biela precisa ser aquecida ou o pino resfriado em nitrogênio para a montagem por contração. Tanto para a montagem a quente ou a frio, o pino e os furos de pino do pistão devem ser lubrificados pelo óleo do motor.
Para a montagem onde a biela é aquecida, deve-se utilizar um dispositivo para o aquecimento e encaixe da biela, onde a temperatura poderá ser controlada conforme indicação do fabricante. O aquecimento excessivo acarretará em sérios danos no pistão e no pino, sendo bastante comum o engripamento do pino no pistão. O resfriamento das peças deve ocorrer na temperatura ambiente ou em um recipiente com óleo lubrificante limpo. Importante: não movimentar as bielas e pinos enquanto o conjunto não atingir a temperatura ambiente. Após a montagem do conjunto pistão, biela e pino, deve-se montar os anéis de segmento conforme demonstrado na nossa websérie sobre montagem de anéis. Para inserir o conjunto no bloco do motor, lubrifique o pistão com o óleo do motor e utilize uma ferramenta apropriada, como uma cinta ou uma luva cônica. Insira o pistão sem força ou golpes fortes. Isto poderá danificar o pistão, principalmente para aplicação na linha leve. Temos uma dica importante sobre a instalação dos pistões aplicados nos motores ciclo diesel. Os motores ciclo diesel possuem uma taxa de compressão maior em relação aos motores do ciclo Otto. Portanto, deve-se realizar a protusão ou projeção do pistão referente à face do bloco. Protusão é a altura entre o topo do pistão e a face do bloco. Esta altura deve ser observada de acordo com a especificação de cada motor para obter uma boa compressão e evitar que o pistão entre em contato com a face do cabeçote. Para realizar a medição, deve-se posicionar o pistão no PMS e com uma ponte de medição para relógios comparadores, identificar a projeção por toda a circunferência do topo do pistão, conforme especificações do fabricante. Em algumas situações, realiza-se a usinagem do topo do pistão. Este método é utilizado para efetuar o recondicionamento do motor, adaptando a altura de compressão de um pistão standard à medida atual do bloco. Esta prática pode gerar anomalias de funcionamento no motor, o que danifica na maioria das vezes os pistões. A Motor Service não aconselha o torneamento do topo dos pistões e dispõe de um amplo portfólio de pistões com altura de compressão reduzida para recondicionamento correto dos motores. Vocês podem verificar que com alguns cuidados e seguindo corretamente as orientações de montagem, terão muito mais precisão e garantia do seu trabalho. Para maiores informações, acessem o nosso site www.ms-motorservice.com.br ou entre em contato com o nosso suporte técnico através do nosso SACS 0800 721 7878. Até a nossa próxima websérie.